Dulfe Pinheiro Machado é candidato do MDB a deputado federal sob o número 117. Engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dulfe Pinheiro Machado exerce funções técnicas no Ministério da Agricultura, tendo trabalhado em vários municípios do interior. Participa da vida pública desde o tempo de estudante, tendo participado de todas as campanhas nacionais dos últimos anos. É ainda um estudioso dos problemas agrários, voltado para a defesa dos produtores rurais. Dulfe Pinheiro Machado, candidato do MDB a deputado federal, sob o número 117, insere em seu programa de ação uma revisão na política de salários que estrangula o orçamento do trabalhador, liberdade e autonomia sindicais, fundo de garantia com estabilidade, reabilitação da assistência técnica e crédito direto ao pequeno agricultor, revogação do ato institucional número 5 e decreto 477, eleições diretas gerais e anistia ampla e irrestrita. Com os ouvintes desta emissora, Dulfe Pinheiro Machado, número 117, candidato do MDB a deputado federal. Ao altivo povo desta terra, a minha saudação mais fraternal e amiga. No correr desta campanha, por cima da censura e contrariando o desejo dos que governam este país, a oposição mostrou a verdade ao Rio Grande. Mostramos que não existe o tão falado milagre, utilizando os dados do próprio governo para desmascará-lo. Ficou claro que não só os salários não acompanharam a violenta alta do custo de vida, como, na realidade, tiveram seu poder aquisitivo baixado em mais de 50%. E isto continuará se não houver, nos parlamentos, uma oposição numerosa, combativa e com disposição para mudar ao atual estado de coisas. De outro lado, ficou demonstrado que a distribuição da renda nacional é odiosa e chocante, mais para os que têm mais e menos para quem tem menos. Depois desses terríveis 10 anos, eis o povo brasileiro mais pobre. Trabalhadores, pequenos produtores agrícolas, pequenos e médios comerciantes não tiveram a sua situação melhorada. Muito pelo contrário. Aproveitaram-se apenas da situação que reina no país as chamadas empresas multinacionais, a denominação moderna e sofisticada dos trustes e monopólios internacionais, enfim, a atual denominação do imperialismo, que é o sinônimo de rapina, saque e atentado à soberania nacional. A Shell, a Standard Oil, a Bond & Shell, a nossa tão conhecida Borregar, são algumas dessas empresas que infelicitam este país. O povo gaúcho ficou sabendo que não há garantias, que não há liberdade. As denúncias sobre o desaparecimento, morte e prisão de cidadãos brasileiros ficaram sem resposta. Os assassinos do sargento Raimundo Soares e do menor Luiz Alberto Arévalo estão soltos e impunes. O arcebispo de São Paulo, até hoje, espera notícias de 20 presos cuja sorte se ignora. Enfim, o Rio Grande ficou sabendo da existência de um grupo político, econômico e social, diferente daquele que a propaganda oficial quis impingir. Ao longo desta campanha, tive a oportunidade de debater com meus conterrâneos os aspectos mais importantes da nossa realidade política. Por isso desejo, através desta intervenção, enviar algumas mensagens a muitas pessoas, representantes de setores de nossa sociedade, com quem conversei longa e demoradamente
sobre os vários aspectos da atual situação política, econômica e social do país. Aos trabalhadores em geral, tenho a dizer que sou inteiramente contra a política de arroxo salarial imposta à classe dos trabalhadores. Sou contra também a intervenção nos sindicatos e que é contrária à autonomia sindical, ao direito de greve e outras tantas conquistas dos trabalhadores do Brasil. Sou contra a implantação, como foi feita, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e sim a favor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com a reabilitação do Instituto da Estabilidade. E essa estabilidade, ao contrário do que vinha sendo feita, deve ser aos 2 anos de serviço na empresa ou na firma. E também é importante que o trabalhador aposentado tenha direito ao seu serviço, que não seja lhe cortada parte da aposentadoria pelo fato de ele exercer novo encargo como força de trabalho. É meu propósito lutar pelo direito do trabalhador receber acréscimo de salário sobre tarefas penosas, insalubres ou perigosas. Enfim, é a nossa opinião que o trabalhador participe do progresso do país, ganhando salários compatíveis com a dignidade da pessoa humana e que possa participar da ampliação do mercado interno, dinamizando-o. Minha saudação e solidariedade à sofrida parcela da classe operária que são os ferroviários, tão injustamente chamados pelo ex-ministro Juarez Távora de príncipes da República. Hoje enfrentam os ferroviários problemas terríveis de sobrevivência. Nem são funcionários, nem são considerados trabalhadores. Quando há melhoria na situação dos funcionários, os ferroviários ficam de fora porque são considerados trabalhadores. Quando se trata de receber o 13º salário e algumas outras vantagens específicas dos trabalhadores, eles são considerados funcionários. Aos estudantes, aos meus jovens companheiros, quero dizer-lhes que não cessará nossa luta até a revogação definitiva do Decreto-Lei 477, instrumento de coação contra a nossa juventude e a liberdade de cátedra, responsável pela expulsão das escolas de seus mais legítimos e combativos líderes. A nossa mocidade deve participar do processo político nacional, inclusive com a reabertura de seus organismos de classe, a União Estadual dos Estudantes e a União Nacional dos Estudantes, de tão caras tradições de luta. Inclusive, de seus quadros, saíram os líderes mais autênticos da política nacional. Aos meus colegas funcionários, públicos e autárquicos, categoria marginalizada pelo sistema que nos governa, desejo expressar meu apoio pelas suas reivindicações mais sentidas, tais como aposentadoria aos 30 anos para os homens e 25 anos para as mulheres, pagamento das licenças-prêmios em dinheiro quando o servidor não quiser gozá-las ou convertê-las em tempo de serviço, incorporação do 13º salário às vantagens do funcionalismo em geral, da administração direta e indireta, aos funcionários e trabalhadores aposentados, aos militares da reserva e reformados, lutaremos por salários equivalentes aos percebidos quando na ativa. Aos homens que trabalham a terra, sejam minhas primeiras palavras de estímulo e profunda admiração e respeito. Por força de minhas atividades profissionais, conheço muito bem a situação de nossos agricultores e de nossa agricultura. Não é possível que continue-se tratando o homem do campo como um marginal de nossa economia. O recente caso da soja demonstra o despreparo e a má-fé dos responsáveis pela política agrária do país. Os nossos agricultores foram ludibriados e iludidos, inclusive por autoridades da responsabilidade do secretário da Agricultura,
que recomendou a venda da produção quando o preço atingiu o nível mais baixo. Depois que o produto saiu das mãos do agricultor, o preço foi consideravelmente aumentado, auferindo os exportadores, principalmente, astronômicos lucros à custa do suor e do sangue dos nossos agricultores. 80% da soja foi exportada pelas empresas multinacionais. Isto não é por acaso. A mesma política de arroxo no preço mínimo se fez sentir sobre o trigo, cujo aumento foi da ordem de menos de 100%, quando os insumos da lavoura, principalmente combustíveis e fertilizantes, subiram ao nível de 200%. Isto quanto aos produtos que têm a comercialização garantida, apesar de tudo. E o que dizer da batata, da cebola e do feijão e de tantos outros produtos que apodrecem nos galpões, porque exatamente na hora da colheita os preços baixam a nível quase insignificante. E comete-se ainda erros que são realmente crimes, como a iniciativa por parte do governo de importar cebola em plena safra daquele produto aqui no Rio Grande do Sul. E o que dizer dos $200 de confisco sobre a tonelada exportada de carne, impostos aos nossos criadores pelo famigerado ministro Antônio Delfim Neto, hoje num confortável posto diplomático, representando os interesses do Brasil na França. Defenderá os interesses de quem, esse senhor? Enfim, a política econômica do governo, no que se refere à agricultura, é um desastre. Inclusive, ele descumpre as próprias leis que baixou sobre a matéria. Se não, vejamos. O Estatuto da Terra prevê que o preço mínimo seja estipulado na base do preço de custo da lavoura, acrescido de 30% como lucro conferido ao agricultor. Isto nunca foi cumprido. Sempre foi estabelecido o preço mínimo na base do valor, inclusive abaixo do custo, como é o caso da soja, que já está plantada e cuja colheita está programada para março ou abril do próximo ano. Com o preço mínimo fixado em 60 cruzeiros, quando o custo de produção já atinge valor mais elevado do que aquele. É necessário e urgente que se corrijam essas distorções na política agrícola, principalmente agora, quando o mundo vive uma terrível escassez de matérias-primas, inclusive aquelas oriundas do setor primário. Para isso é preciso equacionar seriamente o problema através de medidas como preços mínimos, justos e compensadores para a atividade agrícola, assistência técnica direta e crédito também direto aos pequenos produtores, extensão da legislação social aos trabalhadores rurais, reforma agrária radical nas áreas em que haja agricultores sem terra ou com áreas diminutas, economicamente improdutivas e inviáveis para a agricultura.